No gramado em que a luta o aguarda, vamos lá para mais uma edição do Palmeiras do Futuro. Hoje o convidado é especialíssimo, o cara é craque, é fera, já sei. Você vai ficar perguntando, mas e o balanço? E o balanço? O Palmeiras tem dinheiro ou não tem dinheiro? Calma. Pode ser até que quando esse vídeo você estiver vendo esse vídeo, nós estamos gravando dia 22 de fevereiro. Pode ser até que quando você for assistir ao vídeo, você já tenha visto o César no canal explicando o balanço. Aquilo que publicaram, uma ou outra informação, não dá para fazer nenhuma análise em cima daquilo, superávit, arrecadou 900 e tantos milhões. Gente, não cai nessa. A gente precisa fazer uma análise mais profunda, né, diante do balanço completo, que tem que ser divulgado até o final do mês de agosto, segundo de acordo com as regras aí da Lei Pelé, da lei estabelecida, certo? Eu vou conversar com o César Grafietti, o César que é economista, especialista em banking e gestão e finanças do esporte, tem mais de 27 anos no mercado financeiro e trabalha com a economia no dia a dia, na real, certo? César Grafietti, tudo bem? Seja bem-vindo, meu amigo, como vai? Oi, Massini, tudo bem? Prazer falar contigo, com seus espectadores. Vamos falar um pouquinho hoje. O balanço, de fato, sai em abril e quando tiver informação um pouquinho melhor, a gente volta aqui para conversar. Fechado. Quero lembrar vocês que esse vídeo, né, tem o apoio do OneFootball. O OneFootball é o melhor aplicativo de futebol do planeta. Você pode acompanhar tudo sobre o Palmeiras no OneFootball. É muito fácil, basta você colar o link que está aqui na descrição ou colocar o seu QR Code aí para você, que você vai ser direcionado para o OneFootball. Time, jogadores, gols do Palmeiras, estatística, tudo você encontra lá. J-League para você assistir. Tem também Champions, tem entrevista coletiva dos técnicos, os números do jogo, estatística, tudo que você precisar, o OneFootball vai te entregar. Parceiro do canal, fortaleça então o canal, eu peço essa gentileza para você. Peço também para você, meu amigo, já deixar o seu like, se inscrever no canal e recomendar, fazer aquela fofoca do bem para que o canal continue crescendo, tá? César Grafietti, na tua área, que é a gestão financeira, o que você imagina que um clube do tamanho do Palmeiras deveria pensar para agora e para o futuro como condições básicas para sustentar um crescimento que se espera que o clube vá ter nos próximos anos? Bom, Massini, acho que o primeiro ponto é a gente precisa dar o valor para o que tem valor, né? O Palmeiras hoje já tem uma estrutura que para os dias atuais funciona muito bem. É uma estrutura que vem amadurecendo já há algum tempo, então, do ponto de vista de sistemas e controles, o clube parece bem organizado. Agora, a gente precisa lembrar que o futebol ele está se profissionalizando cada vez mais. Alguns clubes crescendo, clubes virando empresa, tem a SAF chegando. Então, a realidade de hoje ela vai mudar em 5, 10 anos. O clube não precisa virar empresa, mas o clube precisa pensar como empresa, eu acho que isso é mais importante. Nesse sentido, me parece que precisa haver uma evolução na questão especialmente da governança das decisões, né? Empresas, elas tomam decisões muitas vezes colegiadas, dentro de estruturas, de políticas de decisão, né? Não a política do dia a dia, do conselheiro que vai lá cobrar alguma coisa. Então, acho que o Palmeiras precisa pensar, ou deveria pensar, em uma estratégia de jogar sempre para mais distante do dia a dia a turma política, né? Os conselhos deliberativos e tudo mais, e criar camadas profissionais para tomar as decisões, com regras claras, com políticas pré-definidas, para que toda decisão de contratação, de investimento, de salário e tudo mais, fosse tomada não por uma pessoa, mas sempre por grupos de pessoas que pudessem discutir dentro de uma regra bem básica no futebol, que é a do orçamento. Um orçamento bem definido, regras claras e grupos de decisão com governança muito bem estabelecida, vão dar uma sustentabilidade para o clube que pode passar de gestão para gestão sem ter a personalidade daquele presidente do momento. Muito bem, você está falando de governança, né? Uma palavra moderna, mas não sei se todos entendem o que isso significa. Eu queria que você explicasse. Governar com colegiado, né? Tomar atitudes baseada e calcada em bons processos, sem correr o risco de que esses processos estejam contaminados pela política. Eu queria que você explicasse isso
na prática, né? O que fazer, como fazer para o clube crescer também, continuar crescendo, já que na sua avaliação o Palmeiras avançou bastante nessa área. Essa questão da governança, ela é bonita na palavra, né? Mas a aplicação dela nem sempre é tão simples de explicar e das pessoas entenderem. A governança é um conjunto de regras de atuação de uma empresa. Passa por transparência, e transparência não é só mostrar o balanço lá anualmente, como é pedido, mas abrir todas as informações para todo mundo que tem interesse. É garantir qualidade de informação, é garantir que as pessoas todas tenham o mesmo tratamento dentro e fora do clube, enfim. E criar um conjunto de regras de operação, o que a gente chama, de certa forma, de política. Então, vamos pensar, por exemplo, do ponto de vista prático, é dizer que o diretor de futebol vai ter um conjunto de regras sobre as quais ele vai atuar. O diretor financeiro vai ter também as suas regras sobre as quais ele vai atuar, o de marketing e tudo mais. Tudo definido por um colegiado acima deles. Então, tudo que eles puderem fazer dentro dos limites que lhes forem impostos, eles fazem respeitando as regras de orçamento e tudo mais. Tudo que vai acima tem que ter um conselho, tem que ter um grupo que vai fazer essa avaliação e vai decidir se sim, se não, como. E este grupo deveria ser um grupo que fica longe da gestão política. Não pode ser a decisão que o presidente, a presidente toma. Tem que ser a decisão que segue uma cartilha de gestão para fazer com que, de certa forma, não contratar um atleta ou definir um patrocínio, não precisa subir para uma gestão, um conselho deliberativo aprovar essas coisas, mas sim definido dentro da gestão, seguindo regras. Quanto que você pode gastar por um treinador, quanto você pode gastar por um atleta, quanto você pretende orçou fazer de receitas com publicidade. Se um contrato for abaixo daquilo que você tem hoje, que você orçou, quem aprova? Não pode ser a decisão do diretor de marketing do presidente, tem que ser a decisão da gestão. Então, a governança é tirar o personalismo dessa gestão. Não dizer que é A, B ou C quem manda, mas é um colegiado que toma decisões baseado numa regra que foi criada para todo mundo seguir. Quer dizer, isso é bem complicado nos moldes atuais das associações, né? Porque ainda é muito cedo para a gente fazer qualquer avaliação da gestão da senhora Leila Pereira, mas ao que tudo indica, ela vai fazer uma gestão muito personalista, baseado na assinatura dela no final. E acho que tem que ser mesmo. No final, o presidente tem que estar por dentro do processo e corroborar com aquilo ou não. Esse é um caso específico. Mas, até aqui, ela caminha para uma gestão de valorizar o estatutário, refazer departamentos profissionais, óbvio, no CFO, CEO, lá, o cara que cuida, por exemplo, porque pobre é assim, próprio no final só se fode, né? Porque tem muitas expressões, CEO, CFO, tem tudo, mas o César, ali ela não mexeu no futebol, né? Porque acho que ela entendeu que ali o centro de excelência, com o Abel, com o Barros e com restrições que todos temos, funciona, né? Os resultados estão aí, o time está crescendo, está funcionando, né? Não mexeu na parte financeira também, manteve o profissional que lá está, que é muito bom, inclusive, mas no marketing, por exemplo, ela deu desfez o departamento, mandou embora o antigo gestor, o que é absolutamente natural, quem assume, né? Mas existem outras demandas que estão absolutamente interligadas a essas regras que você acabou de citar. Por exemplo, o marketing é fundamental, a comunicação fundamental. Eles têm que ter um orçamento próprio, tem que ter uma linha, né? Tem que ter uma linha de atuação. Recentemente, o Barcelona, que está com uma situação lamentável, né, pelo que já foi, vendeu uma parte da Barcelona Media, que é uma empresa que é a parte do Barcelona, faz parte do Barcelona, mas ela é um CNPJ. E não vejo isso funcionar. Você acha que isso é um modelo que pode ser implementado, mesmo sendo um modelo associativo? No caso da senhora Leila Pereira, se ela quiser, ela pode organizar isso, destinar recursos mensais para que o departamento possa andar? Ela tem toda a capacidade para isso, até porque ela vem do mercado corporativo, né, de certa forma. Então,
ela, melhor do que muita gente, sabe como funciona o negócio, ainda que seja um negócio dela, da família, enfim, um negócio personalista na gestão, e esse é um cuidado que tem que ter, né? Quando você é um executivo de um grande conglomerado, que tem conselhos de administração, que tem acionistas, que tem uma série de regras, é muito mais fácil você entender e implementar estas mudanças. Porque você sabe que você não toma uma decisão sozinho, você é quase um funcionário. Quando você toma decisões numa empresa que é praticamente familiar, e as decisões são suas, porque a responsabilidade é sua, você acaba transferindo isso para o universo do futebol, que é o caso que muito provavelmente deve estar acontecendo com ela, né? Além do que, o fato de você ser presidente de uma associação te traz uma série de responsabilidades, nada mais natural do que ela queira tomar as decisões baseadas naquilo que ela acredita, porque no fim do dia é a assinatura dela que conta. Agora, a gente está falando de um clube e do Palmeiras do futuro, né? Então, a gente tem que começar a trabalhar estas mudanças agora, para que daqui 10 anos, os próximos presidentes não tenham que passar pela mesma situação, porque nem sempre vai ser uma pessoa preparada, né? E aí o não preparo não é que a pessoa é intelectualmente incapaz, mas porque às vezes é um dentista, às vezes é um médico, às vezes é um advogado que não sabe das finanças. Então, ou é um financista que não sabe de outras coisas, nem sempre é uma pessoa com um traquejo de gestão. Então, por isso que essas regras são tão importantes para garantir que, independente do presidente que estiver no dia a dia, ele siga alguns conceitos de forma a não gerar aqueles altos e baixos tão comuns no futebol, né? Então você pega lá o time que vai 2, 3, 4 anos muito bem, aí se acredita que é o grande time de futebol, imbatível, e começa a trocar os pés pelas mãos, e aí quando você percebe, passou 2, 3, 4 anos, ele já está lá brigando para não cair, porque errou tudo. Por quê? Porque as decisões são personalistas, né? Cada gestor faz de um jeito. Então, o grande segredo de sustentabilidade de um clube, especialmente um clube que troca, uma associação que troca de comando o tempo inteiro, é criar estas regras para despersonalizar a gestão. Acho que esse é o grande trunfo que o Palmeiras tem nas mãos para se transformar num clube empresa sem ser uma empresa. E acho que tem que fazer uma pergunta, né? Quem somos agora e para onde vamos? Quem seremos daqui a um tempo, né? Porque eu agora, como microempresário, dono de um canal de comunicação, eu tenho pensado nisso, quer dizer, eu estou crescendo, ok, tá, mas o que eu sou hoje, para onde eu vou? Qual vai ser a cara deste canal de comunicação daqui a um ano, né? Quando tiver lá, sei lá, 100 mil, 60 mil, nem sei. Aliás, eu sei, tem um site que faz uma ferramenta que faz essa projeção e tal, então eu já sei mais ou menos exatamente daqui a um ano onde que eu vou estar, mas eu estou pensando em que conteúdo eu vou entregar, como que eu posso agregar valor, enfim, é você gerir a tua vida sempre olhando para o que você já fez, claro, o que você está fazendo hoje, para onde você vai. E acho que essa é a maior dificuldade no clube de futebol, né, César? Porque a política associativa é difícil de entender, de aguentar, né? E do Palmeiras é muito mais difícil ainda. Ali não é fácil, né? Tendo que conciliar todas essas questões. O que você está falando é um plano estratégico, né? Desenhar um plano estratégico. Onde queremos chegar daqui 10 anos, é isso. Assim, fica muito mais fácil hoje, porque nos últimos 4 anos o Palmeiras tem conquistado muito, né? Tem ido bem, tem tido times fortes, enfim. Mas com o passar do tempo, o Atlético Mineiro já está encostando, no modelo dele, mas já está encostando. Você tem o Red Bull Bragantino, você tem outros clubes virando safra, o Corinthians, o São Paulo, talvez em algum momento se organizem e podem encostar. Então você começa a ver que daqui a pouco não vai ter vida fácil, né? Vai continuar na frente, vai continuar com distância, mas não vai ter a vida fácil que tem tido de brigar só com o Flamengo, começa a ser ameaçada. Então você precisa ter claramente para onde você vai, né? Qual o perfil de clube que você quer ter, como você quer fazer essa gestão. Então é fundamental que você tenha esta ideia, e numa associação é muito difícil isso. Por isso que eu digo que o modelo ideal de uma associação é jogar quanto mais longe possível a gestão dos políticos e deixar que, com metas, os profissionais toquem o dia a dia. Porque, por exemplo, daqui, sei lá, 5, 6, 7 anos, a Crefisa pode deixar de patrocinar o clube. Tá?
você vai ter que fazer uma troca, uma substituição. Qual a área, qual a estrutura, quais são as regras que você criou de operação que vão garantir que o dia que a Crefisa deixar o Palmeiras, se é que ela vai deixar um dia, você consegue substituir por alguém à altura, com a mesma receita, com a mínima perda possível. A hora que o Abel sair, quais são as regras de contratação de um treinador? Qual o perfil do clube? Como é que você faz isso? Faz com pesquisa, com análise de marketing. Qual o perfil que o torcedor quer? Esse é o melhor perfil? Esse é o melhor perfil de elenco? Então, você cria, você pega essa cultura que está no imaginário de cada um e transcreve para um manual. E aí qualquer um que vai tomar conta do clube, sabe, olha o manual e fala, bom, isso aqui eu tenho que fazer assim, 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 porque eu vou atender. E claro, você vai fazendo periódicas atualizações para saber o seguinte, teve alguma alteração? Não teve? Então a gente segue o mesmo modelo. Agora, não pode ser aquela coisa que nós vamos contratar de treinador, aí eu ligo para o empresário, eu ligo para o outro, saiu o patrocinador agora, vou correr atrás de alguém aqui para cobrir um buraco. Isso não vai funcionar mais no futebol daqui 10 anos. O futebol vai ter que estar muito mais organizado. Gostemos ou não dessa alternativa, é assim que vai funcionar. Então, é importante ter essas regras muito claras para poder tocar uma gestão de uma forma eficiente. Perfeito. Estou conversando aqui com o César Grafietti, a gente está falando do Palmeiras do futuro, do presente e do futuro, como esse clube deve se preparar para entrar no mundo que estamos vivendo. Cara, eu nasci num mundo que se transformou, né? E agora a gente vai entrar, ao que me parece, num outro mundo, que é metaverso, que é realidade virtual, enfim, tem uma coisa que está chegando aí, que está se avizinhando, né? E eu vejo poucos clubes preparados para isso. E essa colocação que você fez, ela é absolutamente real. Enquanto São Paulo coloca cadeiras e mesas na piscina, onde deveria ter água, né? Você percebe a clara queda do clube, né? Em todos os sentidos, na governança principalmente. Você percebe outros clubes, cada um com seu modelo, a gente não sabe se vai dar certo, mas recentemente o dono do Botafogo disse, olha, eu não quero esse modelo de jogo para o Botafogo. E aí demitiu o treinador e foi buscar outro. Né? Ele fez uma coisa que para o mercado brasileiro, César, sei que você está morando na Itália, mas aqui a coisa repercutiu muito, ele descontinuou os contratos que o Botafogo tinha. E me parece absolutamente lógico, porque o que ele vai entregar lá na frente é muito mais caro. É um valor muito maior para ir ao mercado. Então, me parece lógico, né? E essa questão que você citou, da Crefisa especificamente, o Palmeiras tem que estar preparado para ir ao mercado, inclusive para captar recursos que sejam hipoteticamente superiores ao que são pagos hoje. Então, se ela não tiver, ou se o gestor não tiver esse altruísmo em pensar no clube, né, vai ficar difícil de crescer, porque se você não tem um departamento, pessoas especializadas, aptas para fazer essa prospecção, você vai ficar cada vez mais dependente, né? Enquanto os outros clubes estão chegando. Óbvio que o cara fala assim, mas o Botafogo ainda não está, né? Ainda não está, né? Mas vai estar. Não tenha dúvida que vai estar. Né? O Cruzeiro tem dúvida ainda, mas o Botafogo vai estar. E o Vasco, também isso vai ser ainda acertado, tem o que o Palmeiras tem, que é o estádio, que é uma coisa que pode virar uma coisa muito boa para o Vasco da Gama. Então, essa é a minha... inclusive, foi esses temas que me fizeram entender o Palmeiras do futuro e trazer pessoas que pudessem colaborar com isso. O que é que você pensa desse apanhado de situações que eu disse aqui? Você tem razão, assim, no sentido de que, de fato, assim, o futebol mudou a característica do que se propõe para a indústria, né? E os riscos aumentaram. Então, para o torcedor, para o dirigente, a questão do curto prazo é muito clara. Eu preciso ser campeão nesta temporada, eu preciso ser campeão no meu mandato, eu preciso vencer o meu adversário, né? Mas surgem outros adversários, né? E é o que está acontecendo. Quando você olha na Europa, por exemplo, aqui na Itália, há 10 anos a Atalanta era um clube comum, pequeno.
Hoje a Atalanta é um clube que disputa 3 temporadas seguidas a Champions League, foi vendido por metade, por 200 milhões de euros semana passada. Por quê? Porque teve alguém que há 10 anos olhou e falou, temos um planejamento de, em 10, chegar na Champions League. Desenvolve base, desenvolve marca, desenvolve torcida, reforma o estádio. É isso. Com a paciência necessária, o clube alcançou o objetivo. Desbancou a Roma, desbancou a Lazio, enfim, desbancou outros clubes. No Brasil está acontecendo e vai acontecer a mesma coisa. O Atlético Paranaense vai fazer isso, o Red Bull Bragantino está fazendo isso. Em breve, clubes como o Ceará, o Fortaleza, vão fazer isso, porque é natural que aconteça. E o clube que não estiver preparado para este momento, e isso que você falou é fundamental, estar preparado para o futuro. Você não precisa aplicar nada agora, você precisa ir desenvolvendo essas metodologias, porque daqui 10 anos você vai ter que tomar decisões que hoje você não toma. A história do Textor fazendo toda essa movimentação no Botafogo. Ele cumpriu todos os contratos. Se os contratos tinham uma multa por rescisão, ele pagou as multas, os contratos estão cumpridos. E agora ele vai sentar e falar, como é que vamos recomeçar o clube que precisa ser reiniciado? Vai acontecer com eles, vai acontecer com o Vasco, que tem uma torcida grande também, e vai acontecer com outros clubes que não têm dívidas e vão começar a receber dinheiro e desenvolvimento. Então, não dá para dormir em berço esplêndido. Hoje, o futebol, ele de fato está num momento de transformação tão grande que aí vai chegar a liga, você tem que ter capacidade de negociar e discutir liga com gente que já conhece liga de outros países. Então, é fundamental para quem quiser ser sustentável pensar 10 anos e não pensar este mandato ou esta temporada. Isso é claro. Você tem que absolutamente natural que quem assume o poder pense nos primeiros passos, primeiros meses, mas isso precisa de fato evoluir, porque eu também fico aqui imaginando, fazendo conta, né? Se hipoteticamente o Vasco vai receber lá 700 milhões de reais em alguns anos, 70 milhões para curto prazo, para o time poder funcionar, com o tamanho da dívida que tem e com o patrimônio que tem, eu fico imaginando quanto custaria, né, ou quanto que o Palmeiras poderia captar de investimento, tendo uma torcida que é brutalmente engajada, né, que colocou 20 mil pessoas lá em Abu Dhabi, do outro lado do planeta, tendo um estádio como o Allianz Parque, com um contrato seguro por 30 anos, tendo as receitas equilibradas. Cara, é muita grana, né? Dá para calcular isso, César? Dá para calcular, assim, eu prefiro não passar o número agora, porque isso só gera discussão à toa. Tá, Mas, assim, claro. Certamente é um clube que vale alguns bilhões, né, dado o nível de receita, dado o nível de exposição, dado o patrimônio, dado toda a estrutura que tem. E só do futebol, né? Que a gente está falando Isso, só futebol, esquece o social e tudo porque mais. senão o conselheiro lá que acha que a internet não abre aos domingos vai ficar louco com a gente, tá? E aí o que acaba acontecendo? O clube não precisa nem vender 100%, ele pode fazer um processo onde ele vende 20, 30, 40%, porque se ele tiver organizado, este dinheiro que entra é um dinheiro que entra justamente para fazer os investimentos. Não precisa pagar dívida, não precisa colocar a conta em ordem, nem nada. Você vende 25%, 30%, arruma um investidor que queira participar desse crescimento e aí usa esse dinheiro, de fato, para desenvolver, para fazer os investimentos necessários para atingir esse segundo degrau aí de crescimento. Então, é por isso que é tão importante estar pronto. É por isso que é importante estudar a SAF, é por isso que é importante mudar as estruturas, montar uma estrutura robusta para receber investimentos, não para vender o clube, mas para receber investidores que queiram ser parceiros nesse processo. Porque se vale bilhões e você pega aí 25%, você constrói o hotel da base, por exemplo, e passa a ter alguém que tenha também uma participação na negociação de jogadores lá na frente, sempre com a autonomia do clube, né? Do gestor que lá está no futebol. O investidor tem que ter isso muito claramente. Por exemplo, o cara investe lá o dinheiro, constrói o hotel da base, investe na base, melhora. Eu até traria treinadores portugueses com o aval do Abel para trabalhar na base, inclusive, para já ir formando o jogador dentro dessa mentalidade, porque nós vamos ser clube exportador por muitos anos, né? Não vejo, pelo menos enquanto eu estiver vivo,
que a gente vai formar jogadores para o nosso consumo interno, que talvez com a realidade das empresas daqui 5 ou 10 anos, mas aí precisa desenvolver liga, precisa melhorar o campeonato como um todo, é mais complicado. Então, assim, são modelos que, se você não tiver estruturado para fazer acontecer, vai levar mais tempo. E aí, quando leva mais tempo, tem desperdício. E você fica para trás. Seu time não vai render. Torcedor, você precisa entender isso, cara. Você precisa entender isso. Porque essa cobrança, quer um 9, quer um 10, quer um 5, fora isso, fora aquilo, ela não vai levar ao crescimento do Palmeiras. Ela pode te dar aquele título ali, aquela conquista aqui, mas o crescimento de um clube vai depender muito, porque nós estamos vivendo uma revolução. Você concorda? A palavra revolução é muito forte, será? Mas estamos, não estamos? Porque a gente está vivendo uma modificação grande. Não quer dizer que vai dar certo, porque o Brasil é um país que, né, aqui, tudo pode dar certo e tudo pode dar errado. É uma coisa louca, né? Mas é muito forte a palavra, César? Revolução, eu acho uma palavra, não diria forte, mas é robusta. Eu diria que é uma transformação, tá? É uma transformação do modelo político arcaico para o modelo profissional. E, de novo, pode não, certamente a gente vai ter um monte de casos que não darão certo, né? Por N motivos, seja porque a própria lei não é exatamente bem escrita, tem um monte de brecha que pode gerar uma série de discussões judiciais, atrasar processos e tudo mais, seja porque alguns projetos simplesmente não vão dar certo, o investidor achou que ia dar um retorno, não vai dar e a coisa não vai andar, alguns serão pequenos e não surtirão resultados, mas assim, a gente está falando de um universo de 600 times no Brasil, quantos virarão SAF, quantos desses poderão dar certo, quantos desses têm capacidade de crescer? Uma boa parte, certamente a maioria. Então, esta transformação, ela vai ter de tudo, mas ela certamente vai levar uma série de clubes para um nível diferente de gestão, de receita, e aí vai impactar, de fato, em desenvolver melhor uma liga, porque as pessoas precisam disso para fazer o negócio crescer. Então, você começa a tirar as picuinhas do futebol e olhar como um produto. E a hora que você começa a olhar como um produto, todo mundo quer ganhar, né? Não é só eu quero ganhar. Se todo mundo ganha, eu ganho também. Então, aí a visão é outra, a visão é mais coletiva e menos individualista. Agora, isso no Brasil dificilmente vai acontecer. Eu espero que aconteça, mas a gente está caminhando já para o encerramento. Estou conversando aqui com o César Grafietti, pedindo para você dar o seu like, se inscrever no canal, faz aquela fofoca do bem, compartilha o vídeo. Quanto mais conhecimento a gente tiver, quanto mais a gente estiver bem informado, melhor vai ser o nível da cobrança, menos nós seremos enganados agora ou no futuro por discursos populistas, discurso vazio, enfim. César, você, olhando o comportamento, nós vamos ter talvez 20 SAFs no Campeonato Brasileiro, Sociedades Anônimas do Futebol, só que só um vai ganhar o título e vai continuar assim. Então, aquele que ficou em 15º vai dizer, nossa, não adiantou nada virar SAF. Não é, a questão não é essa, é avançar nesse olhar para esse modelo de profissionalização do futebol. Você acha que em algum momento o dono do Botafogo, o Ronaldo Fenômeno, ou a empresa que está vindo aí com o Vasco, eles vão chegar para os outros, quando voltarem para... O Botafogo já está, mas o Botafogo, o Vasco e o Cruzeiro vai demorar um tempo ainda, quando voltarem para a primeira divisão, esses dirigentes profissionais vão chamar os outros 16, 17, 15, 14, sei lá, né? E vão falar assim, ó, assim não vai dar, desse jeito não vai dar, né? Vamos colocar um dinheiro aqui para vocês se organizarem e a gente fazer um campeonato profissional com gramado bom, com arbitragem boa, com a linha do VAR que não seja adquirida, com todo o respeito com os meus colegas aqui da Rua Santa Ifigênia, né? Porque a linha do VAR é assim. Enfim, você acha que isso vai chegar ou não? Os caras vão entrar no jogo e vamos que vamos, tá tudo certo. Eu acho que vai ter uma pressão, sim, de certa forma, desses novos dirigentes, esses novos donos. Eles precisam rentabilizar o investimento que foi feito. Qual a forma de fazer isso? Você pode melhorar o seu clube sozinho, mas isso demora tempo, né? Leva tempo até você conseguir transformar um clube como o Cruzeiro, mesmo como o Botafogo.
ou como o Vasco, clubes com alta dívida, com alguma dificuldade, em dobrar, triplicar a receita, que é onde eles vão ganhar dinheiro, né, por uma venda futura. Se não tiver uma organização maior do produto, e a gente pode chamar de liga, pode chamar de simplesmente uma reorganização da estrutura, não tem como você atingir esses objetivos. Certamente eles vão puxar, até porque não serão só esses 3 ou 4, né? Certamente terá outros. Em algum momento, em 2 ou 3 anos, a gente deve ter 10, 12 SAFs disputando o Campeonato Brasileiro. E aí você começa a gerar um nível de discussão e debate já é muito maior, mais profundo, né? Eu não imagino que a gente vai ter no médio prazo, 20 SAFs na Série A. Mas nós vamos ter 12, 14. E aí, com isso, você consegue já montar uma estrutura de negociação muito mais robusta, muito mais pensada no negócio, nas receitas e no final, na qualidade do jogo. Porque é isso que a gente precisa trabalhar. A gente precisa trabalhar a qualidade do jogo, para não ficar falando que o futebol europeu parece outro esporte. Na verdade, tudo tem que ser o mesmo esporte. Se a gente conseguir melhorar a qualidade do futebol brasileiro, a partir destas novas formas de gestão, muito melhor para todo mundo. Muito bem, César Grafietti, meu amigo, muito obrigado. Em algum momento da história desse canal você volta para fazer a análise do balanço, não sabemos se vai ser antes ou depois. Repito, nós gravamos o papo dia 22 de fevereiro de 2022, olha que legal, 22/02/2022, para quem é supersticioso, está aí um número importante. Não sei o que ele significa, acho que nada, mas peço que você se inscreva no canal, deixe seu like e, por gentileza, faz aquela fofoca do bem. Tente entender o que o César está dizendo aqui, para que o nosso futebol também melhore na governança da torcida. Para que você possa fazer uma cobrança mais assertiva, cobrando o seu dirigente para que ele coloque o seu clube, no caso, o Palmeiras, num caminho que é sem volta. Se não andar, vai andar para trás. Não é que vai ficar para trás, né? Vai andar para trás. César Grafietti, muito obrigado, um abraço, viu? Obrigado, Massini. Abraço e prazer falar contigo. Fechado. Palmeiras do Futuro. Já tem muito mais aqui todo sábado, 1h da tarde. Valeu, obrigado.